Ah, foi. Passo a palavra para você, viu, Ronald? Já fiz a introdução Agora dos vai textos estabilizar. freudianos. Então, agora Ótimo. passo a bola. Beleza. Eu, eu caí, eu peço desculpa para todo mundo que eu dei uma caída, que aqui a internet não é boa, mas eu consegui trocar a conexão aqui e também tirar os fones para eu poder falar um pouco melhor com vocês, né? Gilda, eu parei onde você falou do meu livro. Eu acho que eu vou entrar por aí também para fazer a interlocução com você, né, sobre a história da morte. A história da morte é um tema que eu venho perseguindo já há bastante tempo, né? Há muitos anos. Quem me conhece sabe, desde lá da teologia, lá dos meus problemas lá com o seminário, os professores falando sobre que eu estava estudando escatologia, né? Escatologia, lá na teologia, é a doutrina das últimas coisas, é a doutrina da pós-vida, e eu sempre temava com os meus professores que eu estava estudando a pós-morte, a vida depois da morte. E aí, meus professores falaram que não, que era sempre a pós-vida, né? E aí, o que acontece? Eu venho nessa trajetória, aí consegui terminar a questão teológica, fui perseguindo esse objeto de estudo até chegar na história, e na história eu me descobri, né? Digamos assim. Porque na história eu pude ver realmente que esse jogo entre a vida e a morte, quem sai ganhando é a morte, né? Porque é a pulsão de morte, no caso da psicanálise que você estava comentando comigo outro dia, Gildo, que a morte ela tem essa visão criacionista, né? Ela cria as coisas, né? E eu estava lembrando da civilização egípcia, né? Que a civilização egípcia ela é fundamentada toda na morte, né? Se você não tiver entender o que é a morte no mundo antigo, você não entende o Egito. O Egito é exatamente todos aqueles monumentos, pirâmide, faraó, toda aquela sociedade ela é voltada para a morte, né? Então, todas aquelas obras faraônicas, né? A pirâmide é um túmulo. É um túmulo, Para quem né? não conhece, a pirâmide... Exato, a pirâmide é uma sepultura, né? Então, quer dizer, aquele misticismo ali em volta, enfim, tudo isso é baseado na morte. E aí eu lembrei de um francês, né, um jornalista do século XIX, que ele diz o seguinte, que o funeral a realidade é o funeral das nossas ilusões. Ele diz isso, né? É muito lacaniano, eu achei assim, muito bom. Bem até a sua pegada, sabe? Assim, sabe, Gilda? Que quando você topa com a realidade, você frustra, né? Porque você tem a sua expectativa, a sua ilusão, mas a realidade se impõe. E ela se impõe assim como a morte. A morte, ela se impõe, né? Você não tem controle nenhum. A gente já tentou, ao longo da história, medicalizá-la, já tentamos afastar a morte da gente, né? Aumentando os anos de vida, já tentamos dominá-la, né? De uma forma assim, sacerdotal, digamos assim, né? Porque a igreja era a grande dominadora aí do morrer bem, né? Que eu posso depois retomar isso. E também a gente já tentou burocratizá-la através dos testamentos, né, que começa com a igreja e termina nos advogados, mas parece que realmente não tem jeito. Então, é melhor a gente então lutar enquanto está vivo, ainda que a gente tenha a certeza da morte, né, igual aquele texto que a gente estava até compartilhando do Freud. Né? Esse texto que você escreveu, as pessoas adoraram, Ronald. Vamos trazer essa fala aí do Freud, né? Como é que você tem que morrer na armadura, né? Eu acho essa frase muito engraçada. Como é que é isso? Assim, por mais trágico que seja, assim, eu acho que, enfim, que bom, os biógrafos dos Freud, eles trabalharam muito, né?
ficaram aí 50, 60 anos pesquisando. O Peter Gay, ele foi 50 anos, 40, 50 anos só nos documentos, né? E criou uma obra gigantesca da biografia do Freud. Sim. Então ele, Elizabeth Rudinesco, enfim, vários biógrafos, eles relatam a vida do Freud de que ele estava passando um perrengue muito grande, né? Ele estava passando muito problema. Ele teve um câncer, né? O Freud teve um câncer, até minha cunhada perguntou, ele teve que botar uma prótese, né? Onde ele sofreu muito nos últimos 15 anos da vida dele, praticamente, né, Ronald? Até você fala... Nos últimos 15 anos, Porque ele sofreu mais de 30 cirurgias. Foi. E nessa correspondência com o Pfister, né, com o pastor, ele teve essa correspondência até o final da vida dele, né, essa interlocução com esse pastor. Sim. E ele diz para o Freud, né, que o Freud estava ali, você fala isso no texto, que ele estava se queixando das dores e tudo, mas ele produzia, né? Isso que é interessante, voltando ao tema da live, né, Ronald, que é a pulsão de vida e pulsão de morte, que ficam amalgamados, e essa vertente da criacionista, que o Lacan vai dizer, é no sentido de uma sublimação, né? Quer dizer, que é um dos destinos da pulsão, que não passa pelo recalque, que é a sublimação, que foi o que Freud fez, né? No teu texto é brilhante isso, ele dizendo ali que o Fichte diz, olha, você se queixa tanto, tá com dor, mas você produziu muito, você escreveu textos, né? Que foi Moisés, monoteísmo, que ele ali, nossa, é de um brilhantismo tremendo, quer dizer, é o exemplo da vertente criacionista, né? Porque, veja bem, quando você não é somente um ressentimento, né, Gilda? Mas assim, quando você tem uma perda, quando a morte ela atinge o meio cultural, né? Quando a morte ela atinge não só o indivíduo, mas a sociedade, né? Ela é da ordem do estrangeiro. Os historiadores falam isso, né? O Alan Keller fala isso. A morte tem a natureza de um estrangeiro. Sim. Ou seja, que quando... É o estranho... Quando ela... Fala. No texto do Freud, o estranho familiar, o estranho, né, que é esse texto dele, ele vai falar assim, que a morte tem essa experiência mesmo do estranho, né, que é o estrangeiro, que é isso que você está falando. Muito bom. Isso. Inclusive, você estava vendo, enfim, vendo os textos e tal, e lá no 19, os europeus, de uma forma geral, os alemães principalmente, eles estavam passando também por um problema muito sério, porque a morte estava assolando ali a Revolução Industrial, né? Sim. A Revolução Industrial tem a ideia de progresso, as máquinas estão sendo inventadas, todo mundo tem aquela expectativa de uma civilização melhor, né? Por causa da tecnologia. Entretanto, as desigualdades se aprofundaram, né? Porque ali havia as pessoas... o desemprego em massa, né? As pessoas passavam fome, né? E pessoas morrendo o tempo todo. Então, quer dizer, no século XIX, você tem cemitérios e mais cemitérios sendo aumentados. Né? Agora, Ronald, e aí... posso te interromper, assim, para a gente ter... O objetivo é um bate-papo, né? Para ficar mais dinâmico mesmo. Mas você fez um estudo dos cemitérios, né? Que isso é muito interessante, todo o símbolo, né? A simbologia ali Isso é muito interessante você trazer para a gente esse teu estudo também, né? Quer dizer, da civilização, esses restos aí, né? Isso, então. Esse que eu estava dizendo, que os cemitérios crescendo, né? Os cemitérios crescendo por causa da questão do aprofundamento desigual ali, social que estava acontecendo na Revolução Industrial, realça a nossa fragilidade, né, Gil? Realça como que a gente é frágil mediante ainda que a gente tenha progresso tecnológico, enfim. Os cemitérios, então, eles começam a... Eles nunca, assim, eles não sempre existiram, né? Onde que se enterrava? Se enterrava dentro dos assoalhos das igrejas. A igreja, o templo físico, era o grande receptáculo ali de corpos, né? E as pessoas, elas tinham um
um investimento afetivo ali naquele solo sagrado, né, na igreja. Então, na missa de domingo, você rezava a missa com seu pai e sua mãe embaixo dos seus pés, entende? Então, você tinha uma certa corporificação, né, simbólica ali. Né? Você, de alguma maneira, você estava interagindo ali com o mundo dos mortos, porque você ia para a igreja e era no assoalho da igreja que se enterrava as sepulturas, né? Era a chamada sepultura eclesiástica. E aí o fato é que a Idade Média, isso é na Idade Média. Quando vem na Idade Moderna, todo esse aparato ele vai se secularizando. O que é isso? O que é secularizar? Outras forças vão disputando o comando dessa administração da morte. Né? Então você entra ali o mercado, aprofunda mais o mercado. Entra o Estado, e aí se aprofunda a administração dos mortos com o Estado. Tanto é que você tem hoje, o que você tem hoje? Como eu trabalho no bombeiro, você sabe muito bem disso. Pois é. Quando alguém morre? Esqueci de apresentar como bombeiro, hein, Ronald? É verdade. É bem lembrado. É verdade. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, Gilda, eu comecei a trabalhar no Rabecão. E o Rabecão, o que é? É um carro dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro que faz serviço de transporte de cadáver. Só que nem sempre era isso. Nem sempre era desse jeito, sabe? O transporte de cadáver... Não tinha nem transporte de cadáver. Era as pessoas morrendo em casa. As pessoas morriam em casa. Né? Se a gente for voltar mais um pouco, as pessoas o luto era feito com comida, com riso e festa, sabe? Se a gente for voltar lá para o 8º século, 7º século, você vai perceber isso, sabe? As pessoas tinham refeições, o que tem hoje até no Nordeste. Se você for no Nordeste, até hoje tem isso. As pessoas, na hora que vão fazer um velório, elas se reúnem. Hoje, na pandemia, isso muda muita coisa, mas as pessoas se reúnem e todo mundo tem aquele banquete. Né? Não sabia, não. Isso me faz lembrar do banquete de Platão, né? Que todo mundo fala. Sim. Platão, filósofo, né? O banquete ali está Na verdade, aquilo é um funeral, né? Para discursar sobre o amor, né? Olha novamente, né? A morte e vida, desde Platão, E fiquei também lembrando que você falou das duas profissões mais antigas, que é a prostituta e as carpideiras, né? Estão ali chorando pela morte, sexo e morte estão sempre presentes. Né? E o Freud vai levar a teoria dele também para dizer que, no final, toda a interpretação visa a morte e o sexo. Né? Isso é muito interessante, Gilda, porque se você pegar os quadros... Eu estou com um quadro aqui atrás, sim, de propósito, do Bosch. As delícias. Aí, isso. Aí, e foi de propósito mesmo, porque o que acontece? Quando você vai lá para a Idade Média ali, século XI, XII, X, XI, XII, mais ou menos, você tem, para corroborar isso, alguns questionamentos assim, que a ideia é assim, que as pessoas não tinham horror à morte, não tinham medo da morte. Não tinha medo da morte. As pessoas tinham medo da vida. Entende? Por quê? Porque o corpo é muito engraçado isso, é muito significativo, sabe? Porque a relação que tinha com o cadáver era de outra maneira. Então, lá na Idade Média, as pessoas, e várias pessoas foram enterradas assim, as pessoas pegavam o cadáver, lavavam ele, cortavam ele em pedaços, colocava ele dentro de urnas, depois fazia um banquete com as urnas em cima da mesa, e depois pegava e queimava tudo. Você estava ritualizado, exato, estava tudo junto, estava ritualizado ali que, por mais que você... porque todo mundo ali era cristão, vamos digamos assim, né? No medieval ali europeu. Todo mundo ali era cristão. Então, o corpo era sujo, o corpo era mau, o corpo
é só o pó. Deus pegou o pó, fez um homem e morre, e o pó volta ao que era antes. Ao pó retornarás no livro de Jó, né? Sim. Então, se o corpo é mau, a despedida é uma comemoração, sabe? Entende? Expurgar, Então né? você tem todo um ritual Entendi. ali. Exato. Que coisa. É preciso hoje, por exemplo, eu estava vendo, assim, que eu tenho falado, a gente afastou a morte da nossa convivência, eu tenho falado muito isso. Mas, assim, o fato é que a gente está, historicamente, procurando e inventando outras formas de relacionar com a morte, como, por exemplo, os memoriais da internet. Sabe? A pessoa morre, como é que é isso? o perfil do Facebook fica lá. Na pandemia? Assim, na pandemia agora, assim? Isso. As pessoas morrem, aí o perfil da pessoa fica lá, tem até um serviço do Facebook para isso, para administrar isso. Olha. E aí a pessoa chega lá e conversa com a pessoa que faleceu, vai com Deus, poxa, foi muito bom você estar aqui comigo e tal. Acontece uma espécie de rito memorial ali, virtual, né? Porque isso é muito interessante, porque serve de mediação simbólica. Porque não tem outra forma, senão essa, né, Ronald, de você poder elaborar a morte, o luto, o processo do luto, através de palavras. Não tem como a gente se despedir do nosso ente querido se não for através do simbólico, desses palavras. Os rituais são fundamentais. Né? As culturas todas, eu acho, não tenho esse estudo seu, mas me parece que todas têm um ritual de passagem, né, para se despedir do seu ente querido e do cadáver, né? Do resto ali, mas que tem toda uma simbologia mesmo de despedida. Você estava falando do Egito. Há necessidade de você fazer você falar, né? Você dizer, pela linguagem. Palavras, né? Nessa despedida, porque senão você não elabora esse luto. Pode passar muitos anos, né? E você ainda está ligado àquele sentimento que você não conseguiu se separar. Porque se você não nomear, né, a mediação simbólica, ela é fundamental. Então, na pandemia, que coisa boa isso que você está, né, nos instruindo, que eu não sabia da importância mesmo, né, de você ter, sim, formas de você poder se despedir do seu ente querido. Né? Que bom que tem esse acesso aí. Tem outras formas, você tem cultos rituais, né? Ritual a remoto, que a gente chama, né? Que são rituais fúnebres à distância. Então, a padre, o pastor, o sacerdote está numa live como essa, e tem pessoas ali, parentes, entes queridos ali, presentes, e você faz um ritual fúnebre, lendo a Bíblia, lendo, enfim, um Alcorão ou qualquer outra coisa que seja, fazendo um culto mesmo. Inclusive, eu tive presente num culto também, tá lá no meu Facebook. Eu fui num culto fúnebre, né? Porque também faz parte do meu trabalho um pouco antropológico, né? Digamos assim, fenomenológico, para observar esses fenômenos. E eu acabei realmente falando lá, dando uma pregação lá sobre o luto de Deus, justamente para você fazer essa conexão, né? Como seria isso, Ronald? Como é que seria esse luto de Deus? Ensina pra gente. Como seria? Tem o luto do demônio também? Não, esse aí nunca entra. Esse aí nunca entra. Não. Esse aí nunca está em luto. Na verdade, ele está depressivo, ele está melancólico. Mas como seria esse luto? Como é que seria? Conta pra gente. Então, porque isso partiu de todas essas pesquisas que eu fiz, enfim, inclusive eu estou querendo até fazer um livro sobre um ensaio, né, digamos assim, que diz o seguinte, que é mais ou menos assim, se você colocar lá na internet, você não vai achar isso. Não vai. Eu já tentei várias vezes e não consegui achar isso. O luto de Deus, luto de Jesus até você acha, mas por causa de Lázaro e tal. Agora, o luto de Deus você não acha. Porque a gente acabou esquecendo, Gildo, que a morte, ela é digamos assim, o centro gravitacional da vida. É a morte que conta a vida. Para você ter uma narrativa da sua vida, quem tem que contar não é a vida, é a morte.
porque você vê ela pelo lado de fora, sabe? E aí, pensando nisso, a Bíblia, claro, fala de vida, né? Óbvio que fala de vida o tempo todo. Só que o que acontece? Ela faz esse jogo, porque, na verdade, o que ela tá contando uma história de vida do ponto de vista da morte. Então, algo ali morreu quando esse algo morre, começa uma história. Por quê? Porque há versículos dizendo que o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados desde a fundação do mundo, sabe? O Cordeiro que está predestinado a morrer. Não quer dizer, a morte do Cordeiro que já está desde a eternidade. Já está dito, já está na anterioridade, quer dizer, já está lá predestinado. Né? Isso aí, predestinado. Então, quer dizer, se está predestinado algo que morreu, o Cordeiro de Deus nesse caso, isso significa que algo também entra em luto, que é Deus. O próprio Deus entra em luto, e aí quando você olha, você vai vendo a narrativa de Gênesis. Adão e Eva pecam, e o Adão decai daquela posição de privilégio do paraíso, e agora ele vai ter que trabalhar em luto, porque ele perdeu o privilégio, sabe? O Ronald, então, quer dizer, te cortando só porque a Rita fez uma colocação muito interessante. O mestre absoluto é a morte, o significante mestre do comando da vida. Interessante. Isso. É isso mesmo, Rita, é isso mesmo. Exatamente isso. E o luto, ele faz... toda vez que há mudança, há luto. Então, se algo mudou, é porque você perdeu. Se mudou, é porque houve alguma perda. A gente só pensa em ganhar, né? Ganhar, agora, houve mudança boa. Mas, Ronald, traz para hoje, que nós estamos vivendo tantos lutos, tantas mortes, né? Esse tema seu, que eu sempre te falo isso, né? Nossa, porque ninguém fala da morte. A morte a gente tem um certo tabu mesmo, né? Assim, ninguém não quer falar, né? Tem um certo horror de trazer esse tema. É da ordem de um recalque mesmo. Então, a gente está podendo falar, e você né, traz esse tema de uma forma muito, muito profunda, muito bem fundamentado, estudou profundamente. Hoje, né, o que nós estamos vivendo, Ronald, como é que você vê essa questão da morte, né? Esse processo, o medo da morte, você vem trabalhando também essa questão do medo, que eu acho que é importante também você falar disso aqui hoje. Se você pudesse falar mais desse medo da morte, desse luto, dessa melancolia que as pessoas estão vivendo de uma forma muito profunda também, né? O medo... na minha pesquisa eu até falo isso, no Morte Constrói Cidades, eu falo do medo da morte, né? Isso nos documentos que eu estava trabalhando ali, porque o que acontece? No caso que eu estava trabalhando, eu estava trabalhando na cidade de Friburgo. E a cidade de Friburgo, ela vem ser colonizada por estrangeiros, suíços e alemães. Então, esses suíços e alemães, eles só ficaram em Friburgo por conta do cemitério, sabe? Se o medo da morte, ela faz você ficar paralisado, também faz você gerar, claro. Construir algo. Criatividade, sabe? Né? Isso, você tem essa ambiguidade no medo, sabe? E eu mostro isso no livro, que essa ambiguidade no medo, ela te paralisa, porque houve várias mortes para chegar lá, muita coisa mesmo. É um rastro da morte, né? Que você vai montando sepulturas do Rio de Janeiro até a Serra do interior. Eles demoram 4 dias a pé, eles estão a pé. Eles desembarcam aqui depois de 5 meses no navio. O navio morre muita gente, né? Tanto os suíços, os alemães não morrem tanto porque vieram poucos navios. E aí você tem todo um ritual fúnebre no mar, sabe? Interessante. E aí no ritual fúnebre no mar, por exemplo, o pastor que veio, nos alemães, ele faz isso com a própria esposa, sabe? Porque a esposa tem o filho e ele se vê ali naquela condição e é um pastor ao mesmo tempo. E aí ele tem que fazer o funeral da própria mulher. Então, o feminino atravessando aí, sabe? Ela dá a luz e morre.
o filho dele, quando chega aqui, com 4 meses, mais ou menos, morre. E aí ele tem que presidir o próprio culto fúnebre do próprio filho. Só que onde é que vai enterrar? Porque o único cemitério disponível era católico. Entrou interdito. O padre não deixou ser enterrado, que só é enterrado pessoas que fazem parte católicas. ali daquele grupo, né? Já começa todo o preconceito, até com Exato. a morte também, até na hora de enterrar. Até com a morte, exatamente. Você... Gilda, nós, do ponto de vista histórico, nós somos desiguais até na morte. Nós não somos iguais na morte, sabe? Os pontos de vista histórico mostra que a gente morre diferente uns dos outros, sabe? Morremos diferente culturalmente, morremos diferente socialmente, sabe? Se você chega no cemitério, dá para ver direitinho a hierarquia da morte. Geralmente, o que acontece? É um espelhamento da sociedade que marca e demarca as hierarquias sociais refletidas no cemitério. Então, quando eu chego no cemitério, eu consigo ver direitinho quem é rico, quem é pobre, quem é negro, quem é branco. Caramba, tá tudo sabe? mapeado ali. A Rita está dizendo assim, que tá tudo mapeado. Lacan dizer que só falamos de sexo e poderíamos pensar que só falamos do sexo e da morte, por serem indizíveis, como o feminino. Interessante, né? Porque o que acontece? Sexo e morte, eles são os mesmos lados da mesma moeda, né? Então, por exemplo, quando você chega no cemitério e tem aquele processo de monumentalização no século XX, você vê nitidamente a sensualidade marcando os túmulos. Então, você vai ver mais gente pelada, você vai ver mais gente nua, a nudez. Principalmente as mulheres, os anjos, no caso, que antes eram os anjos no processo, na monumentalização do cemitério. Enfeitar o cemitério. Tá falhando aqui. A Ruth botou: haja vista os mausoléus. Isso. E a virilidade também. Falhou? Tá falhando? Falhou. Repete repete o que você disse, essa última frase, que eu acho que não deu para ouvir, não. Ninguém ouviu, Ronald. É assim, o cemitério é marcado pela figura feminina. Os anjos são substituídos pela figura feminina nos cemitérios, sabe? No processo de monumentalização. Se você for lá na Recoleta, na Argentina, sim, já fui. Né, você tem lá os mausoléus e tal. Então, aquele processo é recente, é do século XX. E ali é marcado uma sensualidade naquele cemitério. Que sabe? Coisa interessante. Também é marcado... Uma sensualidade ali na... É marcado também uma virilidade. Tem uma amiga minha que se chama Maristela Carneiro. Porque eu sou da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. E ela também, essa amiga minha. Então ela tem um trabalho fantástico sobre a virilidade nos cemitérios. Sabe? E a virilidade também conjuga mais num sentido mais subordinado a essa sensualidade, sabe? Que coisa, né? Então, é bem freudiano mesmo, né? Muita coisa. Freud em ato, né? É impressionante mesmo como essa questão da morte e do sexo, né? Estão ali amalgamados, né? Muito, muito. Inclusive, você tem essa questão do sexo, isso é recente, né? Não é muito para trás. Mas, por exemplo, se você for mais atrás, lá na Idade Média, há relatos, né, desses costumes fúnebres, de você pegar o morto, cortar o morto, fazer todo aquele ritual que eu estava explicando para você anteriormente, que haveria uma certa performance sensual nesse ritual, sabe? Tem relatos assim, sabe? Lá na Idade Média, já. Então, isso é sensacional, assim. Eu vejo... Que coisa, né? É bem marcante, sabe? Eu até anotei alguma coisa aqui que eu achei em cemitério, Gilda. Diz pra gente, manda brasa. Tava escrito assim, no cemitério, isso até depois foi parar no pé do Mariquitanda, mas ele pegou de um pórtico, de uma lápide, né? Tava escrito na lápide assim: a morte não melhora ninguém.
Ele até pegou e parou isso no poema dele, que é isso mesmo, num pórtico estava escrito isso. A morte não melhora ninguém. Então você tem estudos de epitáfios, né, necrológicos, que a gente chama. Eu pego uma das ferramentas desses necrológicos e coloco no meu trabalho, falando da sinestesia, que é uma figura de linguagem para necrológico. O que seria sinestesia? Sinestesia é justamente isso, é a sensibilidade de algo que quando eu retomo, já não tenho mais, sabe? É esse sentimento, sabe? Algo quando eu retomo, não existe mais. Como? Sabe? Com a experiência... Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi isso. A sinestesia, assim, quando, por exemplo, no caso do pastor, o filho dele morreu. E aí, o filho dele morreu e ele faz um ritual fúnebre, porque ele é recusado lá no cemitério católico, né? E aí ele inaugura um cemitério na vila, um cemitério protestante, que até então não era cemitério, era um lugar de enterramento, né, para o filho dele. E aí ele faz um ritual fúnebre baseado nos rituais fúnebres luteranos, da confissão luterana dele. Ele me pareceu que era também teve uma formação teológica mais liberal, então ele pôde juntar várias pessoas de outras confissões nesse ritual fúnebre. E é o relato da Charlotte Hess, que é uma filha dele, ele tinha uma filha, ela diz assim, olha, o culto fúnebre estava muito lindo, todos compareceram, sabe? Então, a morte essa linda, mistura... né? Uma coisa assim... Exato. Essa mistura de dor e sofrimento e beleza atinge essa figura de linguagem que é sinestesia. Interessante, sabe? Porque para a psicanálise, né, quer dizer, esse belo ele vem para velar a dor, né? A beleza ela é encobridora, né? É uma forma de você... É um recurso que a gente tem de velar, né? Essa castração. Né? A castração é algo que você também... Muito interessante, né? E aí, quer dizer... Quando você fala velador, é muito interessante mesmo. Velador vem recobrir o sofrimento. Ah, sim. O belo ele vem mesmo para te distanciar da morte, né? Como se não existisse a morte, né? É uma forma de negação também. Muito legal. Da morte. Eu também trouxe aqui a questão da morte como coesa, né? O que seria a morte como coesa? Se você for lá em Dominiciano, no imperador romano, lá do século II, ele estava meio que perseguindo, só esse trecho ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava meio que oprimindo ali os cristãos e deixando outras religiões aflorarem. Esse era o contexto da época. E aí, Dominiciano, ele proíbe os cristãos de fazer culto público, né? O que acontece? Nesse contexto, se escreve a carta de João. Por que eu estou falando isso? Porque Dominiciano ele chega até perseguir e matar os cristãos, sabe? E é nessa época que surge a ideia de Marte. Porque o que acontece? A morte está ali meio que circunscrevendo esse grupo. Só que esse grupo, esse grupo joanino que eu estou falando aqui, a comunidade joanina, acaba escrevendo a carta, que acaba parando na Bíblia, de que Deus é amor, sabe? Então, na verdade, a morte entra como opressão e o amor entra fazendo laço. Ah, que interessante. Sabe? A Rita está dizendo aqui que na Anamorfose do quadro Rubem não se contempla a morte de cara. É muito interessante. Não sei se você conhece esse quadro, que é o Seminário 11, do Lacan. Conheço, sim. Do cadáver ali entra a noção de perecibilidade. Eu acho que essa noção de perecibilidade, sabe? De perecível, né? Que perecibilidade é isso. Do fugaz, eu acho que entra muito nesse quadro, sabe? Eu vi esse quadro
quando veio essa noção de perecibilidade, eu pensei na hora, sabe? Falei, essa noção de ser perecível, né? De você, as coisas, o apodrecimento do corpo. Né? Muito bom. Porque o perecível tá indicando um corpo aí, né? Sim. Um corpo apodrecido, né? Sim, e eles estão lá naquela coisa, né? Toda aquela formalidade, e tem uma caveira mostrando ali a castração, né? Mas é de uma forma que, para você ver, você tem que também se distanciar, né? Você não consegue ver direto que tem uma caveira, né? Então, um pouco isso. A relação com a morte, ela é meio de soslaio, né? Meio, né? Atravessada. Ela é contemplativa, né? Contemplativa, né? Quando você, igual os medievais. Os medievais, eles tinham uma relação diferenciada da morte porque eles contemplavam, né? Eles achavam tanto é que lá em Dante, né? E aí, lembrando lá do trabalho que a gente fez, lembrei do Dante aqui agora, lá na Cidade das Artes, que no céu, quando Dante passa no inferno, purgatório, céu. Quando chega no céu, Beatriz faz ele flutuar até o céu. E quando ele entra no céu, ele diz assim, olha, a Beatriz é aquilo que contempla, mas não consome, sabe? Então, no céu tem muito isso. Contemplo, mas eu não... Aqui eu contemplo, mas eu não consumo, sabe? É isso lá no céu. Eu até tinha notado alguma coisa do texto que eu tinha feito. Vamos lá. Lá na época. Eu até tentar procurar aqui. Porque é interessante, do Dante. Né, a relação. Quer dizer, ele nunca encontra a Beatriz como mulher, né? Quando ele chega no céu, isso você trouxe, né, no teu curso com muita clareza mesmo, né? Quer dizer, quando a hora que ele vai se aproximar, ela é uma luz, né, que se aproxima como se fosse de Cristo, né? Tem algo cristão. É nesse sentido que contempla, né? Quer dizer, fica fusionada a imagem de Beatriz com Cristo, né? Também tem. Exato. Ele nunca toca nela, assim. Ele nunca bota a mão. Ele sempre na contemplação, na ordem da contemplação, sabe? E que na ordem da contemplação é que as coisas vão se transformando ali no céu. E aí ele vai passando nos concêntricos, né? Então isso é muito interessante também, porque você não... Muito bom isso. Você não transforma as coisas na base também do ativismo, digamos assim. Da falicidade. Você transforma as coisas também na... Olha o falos, né? A questão não é pela via do falos, é para além do falos. Olha né? Isso. Freud aí. Exatamente. É o além, que aponta para o feminino. Por isso que eu estava até no último texto, no último encontro que a gente teve, eu falei, contemplação ou transformação? No céu é contemplação que gera transformação, sabe? Muito bonito essa imagem mesmo, né, Ronald? Assim, porque até contemplando agora. É legal, sim. A relação é legal. com a morte, com a castração, é por esse viés da contemplação. Seria isso, então. Exato. Exatamente. É o que os cemitérios fazem, né? Os cemitérios é isso. Você não... quando entra no cemitério, não é que você tem que manter um respeito dos mortos e você ficar ali um respeito meio vazio, sem sentido, que você não sabe nem o que está fazendo. Mas é a contemplação. Quando você entra no cemitério, você não entra para transformar nada, porque já está tudo transformado, em cadáver. Já está tudo morto. O que você vai mudar ali? Nada. Mas você entra ali para contemplação de você mesmo, sabe? Tem os trabalhos de fotografia do morto, né, do século XIX, que era de costume você fotografar morto. Inclusive o Roland Barthes, ele fala até uma coisa engraçada, que depois que inventaram a fotografia, ele teve uma pequena experiência de morte, de ficar olhando a fotografia, né? Porque né, você tira uma foto, a fotografia é o quê? É a tentativa de você segurar o tempo. E aí, quando lá na frente você olha, você fala assim, essa foto tem menos vivo. Já não tem ninguém ali jamais. Tá morto, né? Então você se sente meio... Você tá naquela foto ali, mas você se sente meio morto, né? Você fala assim, que isso? Aí nessa noção que vem a questão do Walter Benjamin, né? Que é o que eu acabei de falar aqui. O Walter Benjamin,
ele fala isso, que quando você entra no cemitério, os mortos te olham, sabe? Muito. Os mortos te olham, mas não é o morto literal, Não, né? no É a imaginário. questão da contemplação, né? E do imaginário, Exato. né? O que esse morto representa para mim. Isso. Né? Quer dizer, Isso, eu sendo isso aí. vista pelo olhar do outro que eu projeto, que eu imagino, né? Toda a questão do imaginário aí Isso. mesmo. Pois depois Isso eu aí. queria ler esse texto, Ronald. Depois me passa do Walter Benjamin, que ele é Passo genial. tudo. Genial. Sem problema. Ó, o pessoal tá falando aí, Gilda. O pessoal tá falando aí. Lê aí. Na confissão protestante, a morte, embora exista a dor, tem a certeza de se encontrar com o Senhor. Talvez por isso ela tenha dito que foi lindo, porque havia essa esperança. Sim, Andréia. Sim, Andréia. Tinha essa esperança sim. Elas são... no protestantismo, as sensações, elas dizem mais do que o simbólico. A gente inventou isso. Por quê? Por que eu falo simbólico? O simbólico que eu quero dizer são as estátuas, aquele aparato grande de missa, né, para você fazer homenagem ao morto. Tudo isso no protestantismo você é comedido. Você recolhe e é mais a sua relação sem simbolismos, né, materiais, que eu digo, né? O aparato simbólico, por exemplo, do pastor Sauer era uma batina e pessoas. Ele não tinha uma igreja. Só isso que ele tinha. O túmulo lá, um pedaço de terra e pronto. Mas aí como é que as pessoas... Por isso que entra em diálogo com a psicanálise, eu não sei se é o caso, de você ter um problema aí psicótico, algo do gênero. Não sei como é que é isso, Gilda. Como? Peraí, eu perdi. Eu não peguei como é que você chegou aí? Como seria? Vamos lá. Assim, na morte católica, como que você simboliza? Você simboliza através do aparato ritualístico. Sim. Né? Você vai na missa, Isso. aí tem lá, poxa, um monte de coisa para você simbolizar. Tem lá o altar, tem a mesa, tem um monte de coisa, um monte de utensílios, um monte de peças. Eu posso ficar de preto durante um ano também, entender que aquele ano eu de preto eu estou, né, elaborando o luto da morte do meu marido. Isso também tem, quer dizer, cada um vai, né, entender esse luto. Isso é importante também. Isso, exatamente. No protestantismo, você não tem esse costume fúnebre. Não tem nenhum ritual. Você não tem uma pessoa que não tem esse costume. Tem um ritual, só que esse ritual não passa por aí, sabe? Esse ritual ele tem poucos aparatos para você sustentar esse ritual fúnebre. Então, por exemplo, você vai reduzir, só a Bíblia, é só o pastor, é só as pessoas agrupadas e pronto. Aí você dificulta, então, né? Então, aí esse do ponto de vista psicanalítico aqui é o jogo, né? Dá uma dificuldade, né, de você simbolizar. Dá dificuldade. Isso, por isso que Fala. Oi? Não, é exatamente isso. Dá uma dificuldade de você simbolizar. Então, você vai simbolizar através, por exemplo, de um texto e uma mensagem oral, sabe? Tem igrejas que vão fazer performance, por exemplo. Vai fazer um teatro, vai fazer qualquer outra coisa assim que represente a morte. Mas, de fato, você não tem muito aparato, sabe? Não dá nem para entender, porque isso tudo ajuda muito mesmo, né, o Ronald? Porque o Freud... Pois ajuda. O Freud vai fazer uma distinção entre luto e melancolia, né? Que a melancolia é algo do sujeito. Por isso, Gilda, que eu acho que o nível de suicídio no protestantismo tem aumentado muito. Nossa. Porque o que acontece? Isso, o Max Weber já tinha avisado isso lá no final do 19, nos escritos dele de Ética do Capitalismo, né? O espírito protestante é a ética do capitalismo, ou ao contrário. Lá do livro dele, que esse é um clássico. E ele falava isso, que há suicídios mais no protestantismo do que no catolicismo. Ele falava isso. E hoje tem maior discussão se é ou não.
mas o fato é que o clássico está aí, está posto para discutir, sabe? E, de fato, você realmente tem essa impressão de que no protestantismo você tem mais suicidas, sabe? E a gente até ia falar desse assunto, que não vai ter nem tempo mais para falar, mas a questão do suicídio mesmo, né, Ronald, que também interessa muito o suicídio é um outro problema, assim, muito grande. Ó, o único... Você tem uma... Olha só como é que é. Eu chamei de vergonha... fúnebre, vergonha fúnebre. Eu chamei isso no meu livro de vergonha fúnebre. Que é o quê? O único... Eu pesquisei esse cemitério, esses cemitérios que eu pesquisei foram 40 anos. Ao longo de 40 anos eu encontrei um suicida. E esse suicida foi o único que foi enterrado à noite. Será por quê? Entendeu? Me diz uma coisa. Entendeu? O teu livro... Dá a ideia dessa vergonha social, Entendi. sabe? Não, claro, as pessoas abafam. E você nem publica, né? Isso é combinado. Ninguém fica divulgando suicídio. Não, isso aí. Na mídia, ninguém fala. Isso é... Agora, Ronald, me diz uma coisa. Fala um pouco mais, porque a gente já deve estar caminhando para o final mesmo. Já são 5h11. A gente começou, acho que 5h15. Eu acho que temos 4 minutos. Fala do teu livro, você vai sortear o livro, né? Como é que você vai fazer esse sorteio? Sim. Então, eu vou... Morte contra as Atrocidades. Meu livro é da editora Autografia. Tá bem ilustrado, tem mapa lá, tem uma narrativa bem legal também. E eu vou estar sorteando esse livro aqui na live. Tá? Agora eu estou falando aqui para você, que eu vou sortear esse livro. E aí, semana que vem... Nesse projeto Interlocuções, eu vou falar com o rapaz que você falou, qual é o nome dele? Felipe. Felipe, vou te passar... Felipe. Isso, eu passo o contato do Felipe, que eu vou estar sorteando esse livro, né, para essa live, eu me comprometendo aqui com o pessoal, com a audiência, né? E aí tem o ritual, né, que você tem que fazer, que é fazer uma postagem, uma postagem no seu perfil, no meu perfil, para depois a gente fazer o sorteio e a gente entregar esse livro. Pode deixar que essa aí a responsabilidade é minha, eu vou estar entregando esse livro pro pessoal. Então, mas isso eu vou fazer no perfil, eu vou falar com... Então foi bom te perguntar, porque nós temos 1 minuto e 40 segundos. Então, eu acho assim, eu queria que você, né, deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né? Esse tema tão precioso, nesse momento tão devastador que estamos vivendo. O que você tem a dizer aí para a gente finalizar a nossa o que eu tenho a dizer é o seguinte, acolhimento é a palavra que vem assim na minha cabeça, acolhimento, e recursos linguísticos para você expressar a sua dor. É isso. Seja bonito, seja feio, seja que for onde você estiver, não importa, mas recursos linguísticos, ou seja, interação com as pessoas. Não fique sozinho, deixa ser acolhido a sua dor, sabe? Eu acho que é isso.